Olá, hoje nós vamos entender um pouco sobre radiciação, né? Na aula 2, na primeira aula, nós falamos um pouco sobre teoria da radiciação, certo? Um pouco como calcular, e hoje vamos aprender a calcular a parte da radiciação. Qual é a relação entre radiciação e potenciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Para isso, gente, para que nós possamos entender melhor, é preciso a gente aprender a nossa tabuada, né? Onde há multiplicação, divisão, subtração e adição. Tudo isso aí, né? Toda a tabuada, ela entra aqui nessa continha, ou seja, né? Nessa fórmula, na radiciação, na potenciação e assim vai, certo? Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação, certo? Então, nós temos o exemplo aqui da raiz quadrada, que é chamado de radiciação. Se eu tenho, né, uma raiz quadrada 4, certo? A raiz quadrada aqui, ó, geralmente, às vezes eu não venho aqui no meu índice, aqui é chamado de índice, tá? Não vem 2, baixo eu sei que é raiz quadrada, se eu não tiver nenhum número aqui indicando, eu sei que é uma raiz quadrada. Se eu tenho a raiz quadrada de 4, ele vai ser 2. Por que 2? Porque lá na tabela, na nossa tabuadazinha, né, ou na potenciação, se eu levar 2, né, eu tenho a minha base 2 elevado a 2. Se eu multiplicar os mesmos, vai dar 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Na raiz, né, nós chamamos ou temos, né, aqui a raiz quadrada. Essa parte da raiz ela é chamada de radical. O n é representado, né, eu estou representando um número aqui como n. Eu posso colocar 2, né, 3, 4, né, ou pode ser o quadrado, o cubo ou a quarta potência. É chamado de índice. O n é chamado de índice, né, aonde coloco 2 ou 3 ou 4 aqui, seja lá qual o número, né? A parte, né, interna do meu radical é chamado de radicando, né? E o resultado geral, né, da minha raiz quadrada é chamado de raiz, é o resultado final. Veja o exemplo, né, o exemplo 1. Se eu tenho a raiz quadrada de 9, lógico, né, lógico, se eu tenho a raiz quadrada de 9, o meu resultado será 3. Meu radical será 3. Por quê? Se eu tiver 3 elevado ao quadrado ou 3 elevado a 2, eu multiplicando a minha base duas vezes, eu vou ter o mesmo resultado. 3 vezes 3 é igual a 9. Né? Outro exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 36. Qual é a raiz quadrada de 36? Olha lá, lembre a tabuada de 6. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 2 e 6 vezes 6, 36. Se eu dividir 36 por 6, será 6. 6 vezes 6, 36. Olha lá, é a menor partezinha, né? E se eu levar a potência, ele vai ficar 6 elevado ao quadrado ou 6 elevado a 2. Se eu multiplicar minha base duas vezes, 6 vezes 3, será igual a 36. Né? Só para nós entendermos, toda vez que também eu tiver, né, a parte aqui da minha raiz quadrada for 1, certo? O resultado do meu radical aqui será 1, certo? O resultado será 1. Se eu tiver 0, vai ser o próprio 0, porque se eu multiplicar 2 vezes 0, né, ele é o próprio 0 mesmo. Outro exemplo, né, um exemplo muito fácil de ser observado e muito fácil, né, de resolver, é a raiz quadrada de 25. Por sua vez, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. Ou 5 elevado a 2 ou ao quadrado, né? Eu vou repetir minha base na potenciação. 5 vezes 5 também será 25. Aqui no exemplo 2, né, nós temos a raiz cúbica. Nós temos a raiz quadrada, a raiz cúbica, certo? Na nossa primeira aulinha que nós tivemos, eu dei um exemplo também da raiz cúbica e a raiz da quarta potência, certo? Então vamos à raiz cúbica. A raiz cúbica,
Se eu tenho, né, 27, que é a minha raiz cúbica, qual será o meu valor? Será o menor valor possível, 3. Porque se eu multiplicar, né, se eu colocar na potência, ele vai ser 3 elevado ao cubo. Olha lá, 27, né, dividido por 3, né, 27 dividido por 9 vai ser 3, que é o resultado, né, da minha raiz. Então, 3 elevado à terceira potência, né, ou ao cubo, é a mesma coisa que eu repetir a minha base 3 vezes, 3 vezes 3 vezes 3. Repetir a minha base 3 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. É o mesmo valor da minha raiz, certo, gente? Se ficar alguma dúvida, deixe, né, deixe o seu comentário abaixo, né, da descrição, que a gente vai entrar em contato e tirar nossas dúvidas sobre radiciação e potenciação. Até a próxima aula. Bons estudos a todos.